Bom dia a todos. Aqui quem fala é a doutora Paula da Estela. Muito obrigada à organização do evento pelo convite. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente quem eu sou. Eu sou médica, trabalho com medicina funcional aqui em São Paulo. Não pude estar presencialmente no evento, então foi pedido que eu fizesse essa aula via vídeo, tá? Eu trabalho com medicina funcional, trabalho com cannabis medicinal há aproximadamente 4 ou 5 anos, sou pós-graduada em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, onde eu trabalhei no setor de radiologia durante muito tempo e acabei migrando aí para medicina funcional e para cannabis medicinal, depois de uma experiência pessoal que eu tive com um paciente em uso de cannabis medicinal, em que mudou de fato a direção da minha vida. Sou diretora científica da Associação de Pacientes em Uso de Cannabis Medicinal, a AMAME, membro da Sociedade Internacional de Pesquisa com Canabinoides e membro da Associação Internacional de Cannabis como Medicina. É um prazer conversar com vocês hoje, infelizmente não está aí presente, mas de toda forma a participação do médico nessa discussão é vital e totalmente importante. Eu vou falar rapidamente da história da cannabis, porque eu tenho menos tempo, eu acho que todos vocês, e não queria deixar de falar dos pontos mais importantes. Eu, como médica e assistindo pacientes em uso de cannabis medicinal, talvez tenha aí alguma coisa legal para acrescentar na discussão, no debate de hoje. A cannabis medicinal, então, ela é descrita há mais de 10 mil anos antes de Cristo, e ela é descrita, o primeiro relato medicinal dela em 2717 a.C. pelo imperador chinês Sheng Nu. Ela vem sendo descrita como as 5 plantas sagradas na Índia, depois os persas a descrevem como um bom anestésico, um anti-inflamatório, até que as sementes e as folhas chegam no norte da Europa, entre 500 e 100 depois de Cristo. Essa é uma história muito legal da donzela de gelo. Ela morreu de câncer de mama 2.500 anos atrás. É uma múmia que foi encontrada ainda com tatuagens. Do seu lado tinha um pote de maconha. E os cientistas que encontraram, inclusive a arqueóloga que estudou o caso, ela dizia que essa donzela do gelo, como chamaram a múmia, se automedicava com a cannabis a fim de cessar as dores provocadas pelo câncer. Eles concluíram que essa mulher doente fumava regularmente a maconha por necessidade. Eu quis trazer isso só para ilustrar que a cannabis de fato é uma planta utilizada há muito tempo. Ela então chega na medicina ocidental por um médico irlandês, depois de tratar uma criancinha com epilepsia refratária. Ele traz então para a Europa a cannabis na forma medicinal, onde ela era então usada para tratar epilepsia refratária, espasmos musculares, reumatismo e dismenorreia. E durante a Revolução Mexicana, imigrantes introduzem na cultura dos Estados Unidos a forma recreacional da cannabis, que não era conhecida. E começa então o seu uso a ser associado a crimes cometidos por essas minorias. Em 1915 a cannabis é proibida para fins não medicinais e de 1916 a 37 jornais e revistas iniciam então uma forte campanha associando a cannabis a minorias, ao desemprego, a crimes, a raças inferiores. Em 1937 então ela é proibida em todo o território americano e descrita como a droga mais violenta do planeta. Até que no ato da compaixão na Califórnia, a lei estadual ela muda, ela vai em fronte à lei federal, ela modifica então a lei permitindo que pessoas com câncer, anorexia, HIV, espasmos musculares, glaucoma, artrite, enxaqueca e outras doenças crônicas, o direito legal de obter, cultivar, utilizar a cannabis para uso medicinal. Hoje, 46 estados americanos têm leis favoráveis ao uso da cannabis da forma medicinal e o mundo hoje também está indo por esse lado. A gente não pode deixar de citar Canadá e Israel, com 2 programas apoiados pelo Ministério da Saúde. O Canadá continua a substância sendo ilegal, mas ela é legalizada para uso medicinal desde 2014. A responsabilidade é total do médico prescritor, não tem restrição a nenhuma condição clínica específica e não há necessidade de demonstração de falhas aos tratamentos convencionais. O próprio Ministério da Saúde fez um documento com 150 páginas e 1.000 referências bibliográficas comprovando a ausência de evidências para riscos potencialmente fatais.
É muito interessante porque, de fato, é assim que nós devemos recomendar: vaporizar ao invés de fumar e não operar máquinas ou dirigir num período de 24 horas depois do consumo. Já Israel, desde 2004, iniciou o uso da cannabis medicinal e o próprio Ministério da Saúde foi instruído pelo tribunal a organizar formalmente o fornecimento de cannabis medicinal aos pacientes. Em 2013, a indicação para o uso medicinal formalizou os produtores licenciados no país e em 2017 descriminaliza para o uso pessoal e hoje Israel possui mais de 30 mil pacientes em uso de cannabis medicinal, com uma média de consumo mensal de 32 gramas por paciente e lá existem 8 empresas de cultivo. Portugal é um modelo muito interessante também que a gente deve observar. Em 2001, o governo descriminalizou o uso de drogas e trata o consumidor como um paciente, como um dependente químico e não como um infrator. E em 14 anos, o resultado disso foi, de fato, uma redução de mortes relacionadas ao consumo de drogas e também, obviamente, o consumo diminuiu em adultos. Em junho de 2018, tornou-se legal o uso de cannabis para fins medicinais. O consumo é regularizado e o paciente pode comprar com receita médica e o medicamento será vendido na farmácia e o Estado poderá ter seu próprio medicamento através do laboratório militar. E ele também deve estimular a pesquisa científica. Eu trago esse quadro para ilustrar em que a cannabis ela é considerada nos Estados Unidos ainda uma droga Schedule I e esse gráfico ao lado sugere então a relação de toxicidade das drogas listadas nesse controle de substâncias americano. A droga Schedule I significa que ela não tem valor farmacológico nenhum, é que ela tem um alto poder abusivo e que ela deve ser usada sob supervisão médica. Ela está erroneamente classificada e eu trago esse gráfico ao lado em que o menos tóxico é o verde indo para o mais tóxico, que é o vermelho, e se a gente observar logo após o número 1 barra, a quantidade de substâncias que a gente precisa para se intoxicar daquela substância descrita. Então, por exemplo, o número 1 significaria, em relação a cannabis, a um cigarro de cannabis. Se fosse a cafeína, uma dose de café, o tabaco, um cigarro, o álcool, uma dose de álcool. A quantidade habitual que a gente faz uso dessas substâncias. E o número que está após a barra, então, significa a quantidade daquela substância que a gente se intoxicaria ou poderia ser fatal ou extremamente tóxica, né? Então, se a gente observar a cannabis em vermelho, nós precisamos de 20 mil unidades de um cigarro de cannabis para se intoxicar da substância, inclusive se intoxicar muito mais da fumaça, da combustão, do que dos canabinoides. Enquanto que aí o álcool, considerado uma substância não tóxica em verde, a gente precisa apenas de 10. O tabaco é também considerado uma substância segura e também em verde, nós precisamos de 21 unidades de cigarro. Hoje a Anvisa, ela, através das RDCs, né, que tem a força semelhante à lei, ela incluiu o canabidiol na lista do receituário controlado, então ela tira ele das substâncias proibidas, permite o uso no Brasil, inclusive associado ao tetraído canabinol, e ela define então as suas modalidades de importação. Existem já drogas aprovadas pelo FDA desde 1985, que são THCs ou tetraído canabinol. Para quem nunca ouviu falar, é a substância psicoativa da cannabis. Essas drogas existem na forma sintética e semissintética, foram produzidas para serem utilizadas como antiemético na quimioterapia, porém os pacientes preferem a cannabis mesmo original, eles não gostam dessas substâncias pelos efeitos colaterais. Drogas novas já estão sendo produzidas, o extrato botânico rico em canabidiol, como o Epidiolex e o Sativex, aprovados como droga órfã para síndromes de epilepsia refratárias, e o Sativex, que é um spray de mucosa oral, que foi aprovado tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, e aqui no Brasil, inclusive, para uso em espasticidade na esclerose múltipla. Ele também está sendo estudado para dor no câncer e neuropatia periférica. Eu sou diretora científica da AMAM e ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Ela acredita que é um dos caminhos para a regulamentação da cannabis medicinal, e nós entendemos e gostaríamos de afastar o entendimento que criminaliza o plantio e cultivo da maconha para fins medicinais quando o paciente estiver autorizado para fazer uso da substância pela agência reguladora. A AMAM entende que esse é um direito constitucional do indivíduo.
Para quem nunca viu uma planta de cannabis, esse é um exemplar, é uma flor de cannabis onde estão contidos os fitocannabinoides. Então, esses são estruturas glandulares que aparecem na foto à esquerda inferior, parecem pelinhos de longe, mas se a gente observar de perto, são glândulas secretoras, onde contém dentro dessas glândulas os fitocannabinoides, né? Os tão conhecidos cannabidiol, tetraidrocannabinol e os terpenos. Os terpenos é a qualidade, o cheiro da planta. Também são farmacologicamente ativos e modulam os efeitos do THC e do CBD. A planta tem mais de 500 compostos químicos e os compostos mais estudados é o tetraidrocannabinol, que foi identificado pela primeira vez em 1964, e o o cannabidiol em 1963, um ano antes. O mesmo grupo que identificou os fitocannabinoides também identificou os nossos receptores endógenos. Então, foi descoberto aí o sistema endocannabinoide. Em 1990, os pesquisadores descobrem o primeiro receptor endocannabinoide, cujos esses receptores pertencem a uma superfamília de receptores de membrana ligados a uma proteína G. É o maior número de receptores que nós temos no cérebro, e eles identificaram então os receptores canabinoides e deram o nome de receptor canabinoide 1 e 2. O receptor canabinoide 1 se localiza no sistema nervoso central e periférico e nos nossos órgãos, e o receptor canabinoide 2 está muito relacionado ao nosso sistema imunológico, mas nós sabemos também que ele está localizado em outras células do corpo. Nós também produzimos substâncias endógenas que se ligam a esses receptores, e essas substâncias endógenas mimetizam os fitocannabinoides, o THC e o CBD. Então, quando os pesquisadores descobriram o primeiro composto endógeno, eles chamaram de anandamida. Anandamida em sânscrito, na língua indiana, significa felicidade, bliss. Ananda significa bliss, desculpe, não anandamida, ananda. Então, como a anandamida é o composto endógeno que mimetiza o THC, o tetraidrocannabinol, eles chamaram ela então de bliss, de anandamida. O segundo composto, porém, até mais abundante no cérebro que a anandamida é o 2-araquidonilglicerol, o 2-AG, e os dois, então, compostos endógenos que pertencem ao sistema endocannabinoide são formados sob demanda. Nós não temos eles estocados em vesículas, por exemplo, ou nós conseguimos medir. O que nós conseguimos fazer quando existe um forte estímulo, principalmente no cérebro, por exemplo, eles modulam a liberação de neurotransmissores, e eu vou dar o exemplo, por exemplo, da dor. Então, por que os canabinoides ou os endocannabinoides são analgésicos? Porque eles impedem a liberação de neurotransmissores e modulam, então, a nossa resposta à dor. A pergunta frequente sempre que eu recebo no consultório também é se a cannabis ela mata neurônios. Ela não mata neurônios, ela protege os neurônios pelos seus efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores, mas o que acontece no momento em que o receptor está acoplado ao fitocannabinoide, ao THC principalmente, não existe a condução da passagem da memória e o paciente naquele momento então fica esquecido. Quando aquele receptor, então, ele não está mais acoplado ao fitocannabinoide, a condução da memória se restabelece. Essa é a foto radiográfica de um cérebro de um rato, é muito semelhante à distribuição dos nossos receptores endocannabinoides, e eu trago essa foto principalmente para ilustrar que nós não temos uma quantidade expressiva de receptores no tronco cerebral responsável pela nossa respiração e frequência cardíaca. Ou seja, o que significa isso dentro da medicina? Nós não conseguimos provocar uma parada cardiorrespiratória num paciente em uso de cannabis medicinal. Isso confere a essa droga um perfil extremamente seguro. O nosso sistema endocannabinoide, ele tem diversas funções importantíssimas. Nós não sabemos tudo sobre ele, mas ele controla o nosso balanço energético, influencia vários processos fisiológicos, modula o consumo de energia, o transporte de nutrientes, o metabolismo, a reprodução, a neurogênese, a nossa resposta ao estresse, a inflamação, emoção,
a manutenção, a homeostase. Basicamente, ele está envolvido na nossa homeostase. Nós também sabemos que a sinalização do sistema endocannabinoide regula o estresse e a inflamação, e a deficiência nesse sistema pode estar envolvido na vulnerabilidade a doenças crônicas. Então, hoje nós sabemos, inclusive, quais são os receptores e os nossos endocannabinoides que estão envolvidos na ansiedade, na depressão, na dor, no processo da fome, nas alterações do sono, na neuroinflamação e na própria inflamação. Então, a primeira pergunta que eu imagino que todo mundo deve estar fazendo nesse momento é: será que é seguro a gente, então, utilizar a cannabis e, de repente, alterar esse sistema de alguma forma? Vários pesquisadores fizeram essa mesma pergunta e a resposta foi sim, os canabinoides são seguros. Eu trouxe essas duas figuras para exemplificar uma célula neuroprogenitora normal e uma célula, por exemplo, de glioma, que é uma célula oncológica. A célula normal, uma progenitora neuronal, a célula que vai produzir e vai gerar um neurônio. Quando o fitocannabinoide ou o nosso endocannabinoide se acopla ao receptor, ele está envolvido no crescimento e sobrevivência celular. Enquanto numa célula de glioma, ou seja, numa célula oncológica, e isso serve para outros tumores também, o acoplamento do fitocannabinoide no receptor gera um estresse intracelular e o resultado disso, então, é a morte dessa célula oncológica. Nós sabemos também que extratos purificados são inferiores aos extratos botânicos. Vários estudos também já demonstraram o famoso efeito entourage, que é o efeito em que todos os canabinoides, mesmo que esses mais de 120 identificados em quantidades muito poucas ou pouco expressivas para nós, eles administrados juntos, existe um potencial sinérgico em relação ao tratamento e ao benefício desse paciente. Então, por exemplo, a gente já sabe que extratos purificados nós precisamos utilizar doses muito maiores, com menos efeito terapêutico do que o extrato botânico. Eu sempre trago essa foto para ilustrar o potencial terapêutico da cannabis. Ela não cura essas doenças, mas ela ajuda a tratar e a reduzir sintomas relacionados a essas doenças. Aqui na minha prática clínica eu tenho pacientes com todos esses problemas e eu vejo o resultado da cannabis medicinal nesses pacientes, devolvendo autonomia para eles, que acho que é talvez o ponto mais importante em relação ao paciente de cannabis medicinal, onde ele consegue ficar mais independente, ele depende menos de medicamentos e de pessoas, e isso devolve para ele autonomia, onde ele pode trabalhar, onde ele se sente, né, um ser humano ativo, e isso tem um impacto gigante na vida dele em si. Nós também sabemos dos efeitos antitumorais da cannabis. Novamente eu trago um exemplo de um tumor neuro-oncológico para exemplificar para vocês, em que eles conseguiram, num determinado momento do tratamento desses tumores, colocar uma cânula com THC dentro do tumor, dentro do cérebro desses pacientes, e após biópsias eles perceberam que o resultado do tratamento com o THC intratumoral foi o mesmo encontrado nos modelos animais, ou seja, foi provado que existe uma ação antitumoral em relação à proliferação celular, a apoptose, que é a morte celular, e a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Provavelmente vocês vão falar isso durante o dia sobre o resultado nas epilepsias refratárias, onde o cannabidiol demonstrou significativa importância em redução das crises convulsivas. Existe uma preocupação também em relação à saúde pública, né? E eu acho que isso também é um ponto importante da gente trazer para a discussão, o gasto em saúde pública com medicamentos e o quanto que a gente poderia economizar. Eu fiz essa comparação em relação aos estados americanos, em que foi liberada a cannabis para fins medicinais e houve uma redução importante na prescrição de drogas para tratar dor, depressão, ansiedade, náuseas, psicose, convulsões, distúrbios do sono e espasticidade. O impacto da não regulamentação, que eu acho que é um outro ponto sensível em que a gente também não pode deixar de falar, né? Hoje, pela falta de regulamentação, e eu como médica sinto uma urgência pela falta do rigor da manufatura dos medicamentos disponíveis no Brasil. Muitas vezes eu me sinto num quarto escuro, a bula do medicamento às vezes não condiz com o que vem dentro, os pacientes arcam com altíssimos custos em moeda estrangeira. Hoje, inclusive,
o fato de também ele não estar regulamentado em alguns outros países, nós ficamos à mercê da regulamentação e do controle alfandegário desses países. Então, hoje está acontecendo um atraso importantíssimo na entrega desses medicamentos aqui no Brasil, inclusive com interrupções de tratamento, fazendo com que os pacientes acabem indo em busca do mercado ilegal de cannabis medicinal, o que gera para eles um transtorno maior, porque essas substâncias normalmente têm toxicidades importantes. A gente sabe que a planta da cannabis ela absorve tudo que tem no solo, então se naquele solo for um solo contaminado com metais pesados, ou tiver fungos ou bactérias, esses pacientes que são imunocomprometidos normalmente vão ter sérios problemas por embarcar nesse mercado ilegal, por falta de acesso a produtos bem desenvolvidos. Hoje também tem uma situação acontecendo que me assusta, é a venda de produtos falsificados em sites de e-commerce na internet. Então, por favor, alerta aos pacientes para não comprarem nada na internet que não tenha sido previamente autorizado pela Anvisa. Os produtos são falsificados e os pacientes chegam aqui no consultório com gastos importantes em produtos que não são reais. Eu trago também essa foto para ilustrar o Rick Simpson, foi um canadense que se curou de um câncer e que fez uma metodologia de consumo de 60 gramas em 90 dias de extrato de cannabis. Por favor, muito cuidado com esse tipo de coisa, não é assim que se faz. Os cânceres eles não se manifestam iguais para todos e os tratamentos também não são iguais para todos, inclusive num país em que a gente não tem uma regulamentação e a gente não sabe de onde vêm os produtos. Essa é a foto também emblemática, onde muito da nossa associação com os pacientes, ou com o usuário de cannabis, né, a gente traz isso dentro da nossa memória. Isso está muito relacionado com o que aconteceu realmente em 1915 e 1917, onde naquela época a cannabis era associada a um estereótipo, ou até a crimes ou minorias. E eu trago essa foto para mostrar os meus pacientes de cannabis medicinal que estão aí lutando contra os seus sintomas ou suas doenças graves. Esse é o professor Meshulam, quem identificou pela primeira vez os fitocannabinoides e os nossos receptores endógenos. Eu fiquei um tempo em Israel, inclusive no laboratório dele, e ele é uma pessoa fantástica, está viva e é o pai aí da medicina canabinoide. Para quem também não sabe, eu tenho um canal de entrevistas no YouTube, Instagram e Facebook. O YouTube eu estou entrevistando as maiores personalidades de cannabis medicinal, que eu sugiro que vocês assistam e compartilhem com as pessoas que vocês sabem que possam se beneficiar. Lá tem um monte de informação importante, é ciência, e tem muita gente lá que eu estou entrevistando que fez parte, inclusive, da mudança no cenário dos países que eles estão envolvidos. Eu desejo para vocês um ótimo dia, eu espero não ter passado muito do meu tempo e eu estou à disposição de todos, com perguntas, etc. Todos os meus canais de redes sociais eu abro espaço para perguntas, então boa sorte a todos, desejo um excelente dia para vocês e que essa discussão seja muito rica e que a gente não esqueça que o centro da discussão é sempre o paciente. É ele que é o mais frágil, é ele que tem dificuldade de acesso, é ele que a gente tem que sempre colocar e favorecer. Como é que a gente faz com que ele se sinta melhor, com que o medicamento chegue até ele de forma mais segura, enfim, é isso que eu queria colocar para vocês. Um abraço a todos, muito obrigada pela participação.